Itadori cresceu muito nesse último desafio de enfrentar o Sukuna, mas mesmo assim ele precisa crescer ainda muito mais para poder derrotar o Sukuna com o seu poder máximo, ganhar novas técnicas, usar melhor a sua energia amaldiçoada e melhorar ainda mais o seu combate corpo a corpo. Porém, mesmo ele estando ainda em estado de evolução, o Itadori já é o maior gênio em ao menos uma coisa, e eu vou te dizer logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Dessa vez vamos falar do nosso protagonista que finalmente está tendo um protagonismo. Então se você gosta do Itadori, se inscreva aqui embaixo porque eu sempre trago conteúdo sobre esse nosso pequeno prodígio. Beleza? Eu vou direto ao ponto e o Itadori tem o potencial de ser o melhor lutador da história por causa desses 3 pontos que eu vou mostrar a seguir. Como todos nós já estamos carecas de saber, o Itadori possui um corpo diferenciado, mais resistente que o normal. E esse é o primeiro ponto que pode contar a favor para o Itadori se tornar o maior lutador de todos os tempos. O segundo ponto é que ele possui uma quantidade de energia amaldiçoada suficiente para fazê-lo chegar a esse nível de ótimo combate corpo a corpo. Porém, para ser sincero, somente esses 2 pontos que todo mundo já sabe não são suficientes para deixar o Itadori como o melhor lutador de todos os tempos. Precisa ainda de muito mais para que ele se torne alguém tão temido assim. E o terceiro ponto o Itadori já tem, que é a sua criatividade. E esse terceiro ponto sim, é algo que pode diferenciar o Itadori de todos os outros lutadores e que pode fazer com que o Itadori se torne o maior lutador de todos os tempos. E isso é algo que ele tem desde o primeiro capítulo. O Itadori sempre foi muito criativo em suas lutas e muitas vezes a gente acabou não percebendo essa criatividade que é muito útil no combate corpo a corpo. E quando eu quero dizer aqui criativo, tem 2 pontos também de criatividade do Itadori. A primeira são os seus movimentos, que são bem diferenciados e pegam muitas vezes o seu oponente de forma desprevenida. E é muito fácil de a gente ver esses movimentos diferenciados quando ele luta ao lado de alguma outra pessoa. Um exemplo é a sinergia com a Oitodo. Ele rapidamente soube se adaptar ao seu colega e tirar o máximo potencial da técnica do Aoi todo, trabalhando em equipe perfeitamente. Outro exemplo disso é a sinergia com a Maki. Dessa vez, contra um oponente ainda mais poderoso, ele conseguiu fazer ambos ficarem no seu potencial de luta máximo, fazendo golpes que ninguém esperava em ambos os casos, e isso de forma quase que instantânea. E para ser sincero, eu ainda não superei ele ser arremessado pelo pé pela Maki. Isso é criatividade ao extremo. Essa sinergia automática que o Itadori tem com qualquer um que lute ao lado dele é algo único do Itadori e que talvez nem mesmo o Satoru Gojo consiga fazer tão bem assim, porque o Satoru Gojo é muito famoso por simplesmente cair muito seu nível quando luta ali acompanhado. Ninguém consegue acompanhar o Satoru Gojo, diferentemente do Itadori, que consegue acompanhar todo mundo. Então isso daqui é um ponto muito relevante que o Itadori já demonstrou várias vezes e ele foi o único que conseguiu tanta sinergia com tantas pessoas diferentes. Mas, apesar disso, tem alguns outros pontos que o Itadori demonstrou lutando sozinho mesmo. Uma criatividade absurda que faz do Itadori também muito imprevisível nas batalhas, que é a forma com que o Itadori utiliza o ambiente ao seu redor nas suas lutas. Em todas as batalhas do Itadori, ele utiliza o seu meio ambiente para tirar vantagem da situação. E isso também é desde o começo da obra e, claramente, extremamente útil em batalha. Um exemplo bem antigo é na sua luta contra o Aoi todo, que ele utiliza as árvores ao seu favor. Com a Hanami, por exemplo, logo em seguida ele fez uma cortina d'água. Contra o Higuruma, ele usou cadeiras e até mesmo a própria roupa para tentar enganar o seu oponente. E contra o Sukuna agora ele utilizou pedras, placas de trânsito e até mesmo uma grade para prender o Sukuna. E esse daqui são só alguns exemplos assim que dá para tirar de cabeça, porque o Itadori fez em todas as lutas alguma coisa envolvendo o seu meio ambiente.
Por isso que o Itadori é tão imprevisível e encheu o saco até mesmo do Sukuna. Para listar aqui todas as vezes que o Itadori utilizou alguma coisa do meio ambiente, eu teria que fazer um vídeo à parte, para você ter noção de tanta coisa que o Itadori já utilizou. E isso, com certeza, é uma coisa única do Itadori e que pode fazer dele um dos melhores lutadores de toda a história. E eu digo isso por causa da luta mais incrível de combate corpo a corpo de toda a obra de Jujutsu Kaisen, que foi o Hajime contra o Hakari. E uma característica dessa luta foi justamente isso. Ambos os lutadores utilizaram demais o seu meio ambiente. Essa daí foi uma luta química, praticamente. Eles utilizaram até mesmo alguns aspectos da física e química e tudo que tinha ao seu redor para tentar derrotar o seu oponente. E isso é algo que o Itadori também faz em primazia. O cara é muito bom em utilizar tudo ao seu redor. E a gente viu nessa luta de alto nível entre o Hajime e o Hakari que isso é muito importante em um combate corpo a corpo. Lembrando, eu sempre digo isso, que o Itadori só está no seu primeiro ano de ensino e o primeiro ano que ele é introduzido nesse mundo do Jujutsu. Ele nem mesmo aprendeu ainda a utilizar armas direito. Imagina quando esse cara conseguiu utilizar muito melhor as ferramentas do que ele utiliza hoje em dia. Ele vai conseguir aumentar ainda mais o seu combate corpo a corpo. Dito isso, o Itadori de fato tem tudo o que é necessário para ser o maior lutador da história. Ele tem um corpo que ninguém mais tem, com uma resistência absurda. Ele também tem uma quantidade de energia suficiente para fazê-lo ser o melhor lutador da história. E ele também tem uma criatividade que quase ninguém mais tem. Portanto, esperem, porque o Deus Demônio está surgindo e o Itadori vai pegar o Sukuna em algum momento. E bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e eu tenha solucionado aí algumas dúvidas de como o Itadori pode alcançar o seu potencial máximo de luta. E eu acredito que a criatividade está enraizada no Itadori e vai ser muito importante para isso. No mais, eu espero que tenha se inscrito e também apertado no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo quando eu lançar aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!